Clarinha, Vamos vamos lá. falar do Endrick, porque ele também tem pautado a imprensa francesa. Porém, dessa vez é por conta da expulsão na vitória do Lyon diante do Nantes. Uma expulsão bem polêmica, né? Bastante polêmica. O Lyon venceu o Nantes por 1-0. Um jogo, inclusive, resultado bem importante para o Lyon, tá? Vale lembrar que são 12 vitórias consecutivas para o Lyon. O Lyon sobe para terceira colocação do campeonato francês e vale lembrar, top 3 vai direto para a Liga dos Campeões. Objetivo, obviamente, do Lyon. E o Endrick vinha fazendo nos últimos 6 jogos, né? Tinha tido um impacto muito importante, gols classificando na Copa da França, as duas classificações do Lyon para as oitavas e para as quartas são consequências diretas de gols e do impacto do Endrick, mas na partida do final de semana a grande polêmica foi a expulsão do Endrick no segundo tempo, e aí para a gente recapitular, para a gente trazer alguns pontos, o Endrick leva um cartão amarelo com 1 minuto de jogo, um cartão amarelo, na minha opinião, bastante rigoroso, especialmente porque claramente foi um cartão amarelo que ele dá uma chegada absolutamente normal num jogador do Nantes, que cerca de o quê? Menos de 1 minuto, com 15 segundos de jogo, ele sofre uma falta. Que é marcada, mas que o adversário não leva cartão amarelo. O Endrick se irrita no início do jogo, dá uma revidada, mas é um lance de mesma intensidade que a falta inicial que ele sofre e que o jogador não leva cartão amarelo. Então, para mim, foi bastante severo. E depois, aos 61 minutos do segundo tempo, num lance, o juiz dá o cartão amarelo para o Endrick, consequentemente vence o vermelho, o segundo amarelo, e aí vem o vermelho. O VAR chama, o árbitro vai assistir o lance e aí cancela o cartão amarelo e dá o cartão vermelho direto para o Endrick, o que obviamente significa uma partida automaticamente em suspensão no próximo jogo e vai ter a avaliação da comissão de disciplina e o Endrick pode até pegar 2 partidas. E com isso, ele só volta a jogar em março, tá? Então, assim, dá uma complicada grande no mês de fevereiro do Endrick. É um lance que divide opiniões. Tem muita gente que entende que é um lance sem bola. A bola realmente não tá em disputa naquele momento. O Endrick tem o toque, tem realmente no jogador, mas para mim era um lance de cartão amarelo. Acho que foi muito severo. E existe uma discussão muito grande que o Paulo Fonseca, técnico do Lyon, trouxe após a partida, de que nas últimas partidas o Endrick tem sido caçado, tem sido visado, e que é um tipo de jogador que, por mais que tenha uma parte física que a gente vive falando aqui o quanto que é uma característica do Endrick e que é uma característica do futebol francês, ser um campeonato muito físico, você tem jogadores com habilidades como o Endrick, não é só o Endrick, tá? Vou citar aqui o Désiré Doué, o próprio Dembélé, para citar jogadores do PSG, que são jogadores, obviamente, mais visados, porque são jogadores que têm uma qualidade técnica e uma característica de drible, de partir para cima, que irrita e que são visados, são caçados em campo e que a arbitragem precisa ter um cuidado maior com isso. Isso é uma fala do técnico Paulo Fonseca. E aí divide as opiniões, né? Tem gente que acha que o Endrick foi para revidar, que o Endrick foi violento, foi para de fato, é, enfim, não sei se machucar, mas né, foi para atingir Pra de fato, agredir. Uhum. agredir o adversário. Para mim, existe a falta, é para cartão amarelo e para mim é isso. Mas as opiniões estão divididas e o fato é que o Endrick está fora do próximo jogo no final de semana e pode ainda pegar mais uma partida, ou mais até, mas não acredito, e só volta a jogar no dia 1º de março se ele pegar 2 partidas. É o mais provável, tá? Eu diria. Eu É, vi você é, fazendo algumas expressõezinhas aí, o Quesada, Tati também. não, Para mim, o cartão amarelo no início do jogo já é estranho, né? É isso que a Clara falou. Uhum. Desequilíbrio de critérios, digamos assim. Porque senão o primeiro lance tinha que ter sido amarelo também, por que que o segundo foi? Ok, aí já entra o ponto. E depois, é um lance, o segundo cartão amarelo é um lance sem a bola, que o Endrick chuta o adversário, né? Mas para vermelho direto, eu não acho que seja para vermelho direto, porque tu tá comparando um chute no pé de um jogador, que ele chuta o pé do jogador,
com uma voadora no peito, né? Que é um cartão vermelho. Uma voadora no peito do adversário é um cartão vermelho. Então, Uhum. aí É, eu então, acho. o lance não é com trava da chuteira e nem é acima do tornozelo, né? É um chute É no um pé chutinho, um do. toquinho por trás. Isso, do adversário, assim. Não é nada violento, né? Então, ele retira o segundo cartão amarelo, dá um cartão vermelho direto, porque ele considera que é uma entrada violenta. É, é, o- os critérios da arbitragem para os lances dos cartões do Endrick hum, fazem com que se levante toda essa questão e venha a fala do Paulo Fonseca, porque realmente eu concordo com a Clara, eu achei rigoroso demais. E Tá Não calçada muito. tá discutamos. furtado. É, Não discutamos. Quero não. saber sua opinião, mas não discuto. Ih, começou Quem hoje o quer Completamente. silenciar Arthur Quesada? E agora? Agora. Agora Não, Agora sim. não. sim. Agora pode falar sua opinião sobre o assunto, por Só favor. pra... É o Fred que puxou o fio. Certeza que. Canal, é assim, ó. Independentemente do critério, que pode ter sido extremamente rigoroso, o Endrick é um cara que precisa, dentro da sua evolução como jogador, porque a gente sabe quantos anos ele precisa se controlar um pouco melhor em alguns aspectos. Não é a primeira vez, né? O Endrick no futebol brasileiro é um cara que, apesar de ter desequilibrado muito pelo lado positivo, também ficou marcado muitas vezes por ser um cara mais esquentado por algumas entradas e tal. Então eu acho que é um aspecto que o próprio Endrick tem que avaliar também. Não tinha necessidade dele fazer aquilo, era para cartão amarelo, né? Seria um cartão amarelo, e é um cartão amarelo bobo. Ele já tinha perdido o lance, ele não precisava fazer aquilo. Mas eu também acho que para expulsão foi demais. Dentro dessa corrida do Endrick contra o tempo, ele nos últimos jogos conseguiu fazer o relógio andar um pouquinho para trás, né? Cada jogo ele foi se provando que poderia ganhar uma chance na seleção brasileira. Esses próximos jogos, se ele pegar esse gancho, vão fazer falta, porque outros estão nessa corrida. Não é justo a gente tirar outros da corrida, por mais que a gente ache que o Endrick é um cara pro futuro, e eu acho realmente que uma convocação faria bem olhando não só para o presente da seleção, mas para o futuro, mas outros estão nessa corrida. E o grande ponto, cara, é a posição que o Endrick está jogando. Eu também acho que isso tem que ser levado em consideração, né, Clarinha? Ele está jogando mais pelo lado direito do Ponta campo. direita, assim, É. totalmente. É o Afonso Moreira na esquerda, o Sult como centroavante e ele na ponta direita. E eventualmente teve alguns jogos que, sem o Afonso Moreira, o Endrick joga num ataque a dois, mas ainda assim, no ataque a dois, ele joga na ponta direita. Não é que ele é mais fixo e o outro atacante fica flutuando. Ele tem jogado como ponta direita. Então, ele tá bem jogando como ponta direita, e as pessoas que imaginam o Endrick na seleção, e eu já vi gente, inclusive, falando, tem que chegar para ser o titular absoluto da seleção brasileira. Não. Tem que entender que o encaixe que ele tá realizando no clube dele é diferente do encaixe que ele realizaria na seleção, e o esquema da seleção seria diferente também, né? Especialmente porque você tem outros tipos de jogadores no esquema de movimentação. Acho que poderia dar certo, tá? Mas isso é um fator que tem que ser levado em consideração. Eu acho que a gente se empolga muito, e eu me incluo nessa, pela capacidade que o Endrick tem. Mas nessa corrida, ainda outros têm uma palavra a dizer, e eu acho que ainda não está fechado, não, apesar desse início avassalador dele no Lyon. Essa expulsão foi bem ruim para ele nesse sentido. Eu ainda acho que não vai interferir, tá? Obviamente que tem outros na briga, mas é, ainda acredito que não vai tirar ele da. Se era pra ele ser convocado em março, se ele tá nesse, nessa conta aí, e eu acho que tá, eu acho que um ou dois jogos não vão atrapalhar. Não vão, Para na verdade, convocação de março. Para convocação de isso, março. pra Não, para convocação de convocação de março. março, eu acho que ele vai estar, ele vai ser testado. Eu também acho que Mas, vai. mas depois você tem que Sim, continuar, né? Não adianta claro, achar que sim, 3 jogos que ele fez bem vão levar ele para a Copa do Mundo. sim. Então, a cada jogo é o que a gente falava do relógio. Tá contando, entendeu? Não só para ele, mas para outros. Como a posição tá aberta. Mas veremos. Quando ele for convocado, também eu acho que o Ancelotti vai testar um pouco isso. Ele Uhum. jogando mais como um centroavante, mais uma posição central, mesmo com as movimentações, o Brasil carece
de ter alguém ali pelo setor, e aí vamos ver também se ele vai responder como ele está respondendo no Lyon.